Nessa aula nós vamos estudar proposições simples e proposições compostas. Lembrando que você pode sugerir problemas nos comentários e para assistir outras aulas de lógica é só clicar nos links que eu vou deixar aí na descrição. Por que nós precisamos de proposição composta? A razão principal é que nem todas as afirmações que você vai encontrar são simples. Na verdade, a maioria delas são bastante complexas e essas mais complexas você vai ver que são proposições compostas. Aqui um primeiro exemplo, haverá aula na quinta-feira ou haverá aula na sexta-feira. Então, ela é bem complexa, ela é formada por duas afirmações menores. Um outro exemplo, não haverá aula no sábado e não haverá aula no domingo. Uma proposição um pouco mais complexa. Um terceiro exemplo, se você não estudar, então você será reprovado. Essa também é uma proposição que não é tão simples como nós vamos ver nos próximos slides. E um exemplo realmente complexo é a proposição S. Para que o nosso país volte a crescer e seja respeitado no cenário internacional, é necessário, mas não suficiente, mais investimentos na educação ou então não medir esforços para qualificar os profissionais de ensino. Quase que eu não consigo terminar essa frase. Então você vê que aí você tem uma afirmação muito grande, bastante complexa, e é isso que a gente chama de proposição compostas. Mas vamos ver formalmente o que vem a ser uma proposição simples e o que vem a ser uma proposição composta. Proposições simples são aquelas que você não pode dividir em partes menores e essas partes menores continuarem sendo proposições. São aquelas que são inquebráveis. Já uma proposição composta, você pode sim dividir em partes menores e cada uma dessas partes menores são proposições. Vamos ver alguns exemplos disso. Primeiro exemplo, proposição P. Haverá aula na quinta-feira, você vê que aí você tem uma proposição, ou haverá aula na sexta-feira, você vê que aí você tem outra proposição. Então, a proposição P é formada por duas outras, portanto, cada uma dessas outras são proposições simples e o P é uma proposição composta. Segundo exemplo, não haverá aula no sábado e não haverá aula no domingo. Novamente, você vê uma proposição grande, mas que pode ser quebrada em partes menores. Não haverá aula no sábado, uma proposição simples. Não haverá aula no domingo, outra proposição simples. E elas duas juntas formam que é uma proposição composta. No terceiro exemplo, nós temos a proposição R que diz: se você não estudar, então será difícil você passar. Aqui tem um detalhe importante que você precisa ficar atento quando você for expressar as partes menores de uma proposição, as proposições simples, geralmente é necessário você adequar o tempo verbal para que soe bem na hora que você falar. Por exemplo, a proposição R, se você não estudar, então será difícil você passar. Ela tem duas partes menores. Uma é você não estuda, então você tem que colocar na afirmativa, lembra do conceito de sequência de afirmação, tem que ser declarativa, a proposição tem que ser uma afirmação declarativa, então você precisa declarar: você não estuda. Está aí uma simples. É difícil você passar. Eu precisava do é para fazer uma afirmação. Difícil você passar não diz nada. Então, é difícil você passar, agora sim ficou mais completa, tá? No sentido gramatical. Então, essa é mais uma proposição simples, é difícil você passar. Então, o R é uma proposição composta porque é formada por duas outras. Para você formar proposições compostas, é necessário usar o que a gente chama de operações lógicas. Em lógica matemática, existem 6 operações principais, existem outras, mas as principais são essas 6 que nós vamos estudar detalhadamente a partir das próximas aulas. Uma delas é a negação e é caracterizada pela palavra ou conectivo não. A segunda é o que a gente chama de conjunção e é caracterizado pelo conectivo é. A terceira, disjunção, caracterizada pelo conectivo ou, você diz uma coisa ou outra.
Uma quarta é a chamada disjunção exclusiva, onde você diz ou vou para um lugar ou vou para outro. Uma outra operação lógica é a chamada condicional. Essa é bastante complexa, como você vai ver. Ela diz se alguma coisa, então. Por exemplo, se você trabalhar, então você recebe o salário. Esse é um exemplo de condicional. E a última operação lógica que nós vamos estudar é a chamada bicondicional. Ela afirma se e somente se. Então, isso é uma afirmação em matemática que você vai ver que é muito forte. Um exemplo, não sei se você entende de geometria, mas um exemplo clássico de se e somente se é na área de trigonometria. Um triângulo é retângulo se e somente se o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas não se preocupe que esse curso não é sobre geometria. Então é isso, nós nos vemos na próxima aula para começar a estudar operações lógicas.